Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo e editor de fotografia e também host dessa coisa toda aqui. E hoje eu quero falar sobre a necessidade de ter referência para sua fotografia. Referência de coisas que vão além da fotografia, além de consumir somente fotos e conhecimento visual. E eu queria fazer um episódio aqui que não fosse parecido com algo meio tipo Mestre Yoda, mas eu falhei miseravelmente, então vai assim mesmo. Mas é claro, antes de pular para esse assunto, os nossos recados. Primeiro, como de praxe, eu quero pedir para vocês deixarem a sua indicação de tema para os próximos episódios, para seguir o Arquivo Hall no Instagram, que é @arquivo_hall, para compartilhar esse episódio nas suas redes, mande para aquele amigo que você acha que vai se interessar por esse assunto, e também, se puderem, colaborem ouvindo o episódio lá na Aurelo, que é aurelo.cc/arquivohall. A Aurelo paga os produtores de conteúdo por episódio ouvido lá na plataforma deles. Não é muita coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter o podcast no ar. E se você quiser ajudar um pouco mais, você pode enviar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição do episódio. E é isso. Recado dado, vamos lá. Eu sempre falo aqui da importância de você ter referências para fazer uma boa foto. Eu já falei em pelo menos uns 3 episódios, o que é muito porque nessa temporada esse é o 5º episódio, mas a questão é que tipo de referência? Bem, para mim existem basicamente 2 tipos. A primeira, que é bem característica da fotografia e da formação dos fotógrafos, e provavelmente você exercita ela a todo momento, assim como eu faço, que é aquela que é adquirida consumindo o material de outros fotógrafos, percebendo a fotografia que é feita nos filmes, nas séries, buscando esse tipo de material nesse tipo de fonte visual. E você consegue inclusive fazer boas fotos só observando o trabalho de outras pessoas que atuam naquele mesmo nicho que você tem interesse. Por exemplo, você consegue montar ali uma cartela de poses básicas para books e fotos de modelo ou para fotos de família. E da mesma forma, se você trabalha com eventos, você consegue captar uma série de referências de relação figura-fundo em um casamento, por exemplo. Aquela foto da noiva com o vitral iluminado de fundo, com uma luz de contra bonita, com uma decoração, esse tipo de situação. E é claro que você precisa de experiência para ter mais naturalidade nessas composições. Mas existem essas fotos que são mais tradicionais, que são as figurinhas carimbadas nas coberturas e nos ensaios, mas que são coisas que você consegue perceber e integrar ao seu trabalho só consumindo material de fotógrafos mais experientes. O segundo tipo de referência é um pouco mais profunda, e na verdade é o tipo que me interessa. Porque assim, como eu já disse, fazer uma boa foto não é difícil. Você consegue fazer uma foto bacana, interessante, bonita, com uma boa composição, se você prestar atenção em algumas coisas básicas. Então se você vai fazer um ensaio de modelo, por exemplo, e você tiver desenvoltura para dirigir a modelo, e tiver ideia do que você quer e de como você quer fazer, você consegue compor tudo aquilo. Você consegue fazer boas fotos. Mas a referência que me interessa é a referência que vai me ajudar a fazer fotos que também têm uma referência interna e que digam algo mais profundo. E nesse caso eu não estou falando de fotografia comercial, onde a criatividade e a beleza plástica da fotografia ficam um pouco mais presas ao que o cliente quer ou ao que está na moda nos trabalhos fotográficos. O que eu estou falando é de trabalhos onde a visão do fotógrafo sobre o que ele está registrando tem um peso maior. É uma referência um pouco mais aprimorada, digamos assim. Para ilustrar melhor isso, deixa eu contar a história de um projeto que eu estou fazendo e que eu descobri como dar continuidade nele, como abordar a história que eu quero contar, através da bagagem que eu tenho, das coisas que eu absorvi e que eu carrego comigo. Então, eu passei os 2 anos da pandemia isolado. Eu saía de casa raramente para ir no mercado ou em algum horário que não tivesse ninguém na rua só para dar aquela volta na quadra. Nesse período eu não vi meus pais, eu só falava com eles por telefone ou por videochamada. Eu sei que muitas pessoas aqui vão entender isso. E quando eu tomei a 2ª dose da vacina e o cenário melhorou um pouco, eu fui visitar eles. Eles moram numa cidade aqui do interior do Paraná e eu tinha muita coisa guardada dentro de mim e não era só a saudade dos meus pais e da família, mas também aquela ânsia nômade do fotógrafo, sabe? De sair andando, de pegar a câmera e sair. E quando eu fui para a cidade dos meus pais, eu peguei a minha câmera e saí, porque eu queria ver os lugares que me eram conhecidos, os lugares que eu conhecia, os lugares com os quais eu tinha alguma ligação sentimental, alguma ligação afetiva, que faziam parte da minha infância. E aqui vem a minha primeira referência, que é uma entrevista do Rubem Alves, onde ele disse algo como:
Se você gosta de um lugar, não volte para lá, porque aquilo ficou atrás no tempo. As coisas não mudam de lugar, mas o tempo muda tudo e você não vai mais encontrar aquele lugar. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei encontrando os lugares físicos que eu queria, mas eles não eram mais os mesmos. Tinha lá a fachada de uma sorveteria, que já não existe mais, uma lanchonete, uma praça, o rio onde eu nadava. Tudo era diferente, e aquilo não casava com a memória que eu tinha daqueles lugares. E foi aí que eu pensei em fazer um trabalho fotográfico retratando esses lugares, que é o projeto que eu estou fazendo agora. Só que eu não sabia como lidar com isso, como mostrar essa distância. E quando eu digo mostrar, não é mostrar para quem vai ver, porque quem vai ver isso não tem as mesmas memórias que eu, mas é como eu vou mostrar isso para mim mesmo e como eu vou abordar esse tema. Então eu deixei isso cozinhando por um tempo, mas daí um certo dia eu estava voltando de um outro projeto que eu estou participando, e já era noite, estava na estrada, eu estava olhando para o céu, aproveitando para ver a Via Láctea, porque longe da poluição luminosa das cidades você consegue ver melhor o céu estrelado, né? E olhando aquilo eu me lembrei do Pale Blue Dot, que é o pálido ponto azul. E eu explico. Lá em 1990, quando a sonda Voyager 1 estava saindo do Sistema Solar e ela estava passando por Plutão a 6 bilhões de quilômetros da Terra, a NASA virou a câmera dela para trás e fez uma série de 60 fotos do nosso Sistema Solar, que foi chamada de retratos de família. Depois, essas 60 fotos foram juntadas numa única imagem que foi chamada de Pale Blue Dot, pálido ponto azul, que era a primeira foto do nosso Sistema Solar. Eu postei a foto lá no Instagram do Arquivo RAW, então vocês podem conferir lá depois. E no momento da foto tinha um raio de luz de sol no canto direito da imagem e a Terra apareceu iluminada, com uma luz azulada, um pálido ponto azul, que é um grão de poeira flutuando numa nesga de sol, um ponto menor que um pixel. Depois o astrônomo Carl Sagan escreveu um livro chamado A Pale Blue Dot, onde ele fez um verso baseado nessa foto que começa assim: olhe novamente para esse ponto. Isso é aqui. Essa é a nossa casa. Somos nós. Nela vive todo mundo que você ama, todo mundo que você conhece, todo mundo que você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, o agregado de nossa alegria e sofrimento. Bonito isso, né? E é claro que isso é uma distância física de bilhões de quilômetros, mas eu pensei que eu podia fazer essa ligação, a mesma ligação de distância, só que com o tempo, e tratar a minha memória da infância, que já está distante, já é um pálido ponto azul ao longe, com a distância da sonda com a Terra. Então essas memórias que contêm muitas coisas, experiências, alegrias, tristeza, tudo isso caberiam num pálido ponto azul no fundo da memória. Então eu estou revisitando esses lugares como se eles estivessem realmente distantes, como se fosse uma visão de muito longe. E por causa dessa referência, de ter visto essa imagem há muito tempo, de ter lido esse livro, que não são referências fotográficas diretas, eu consegui encontrar a solução para o problema de como mostrar esses lugares, como mostrar a minha memória através da fotografia. Daí a importância das referências que vão além só do consumo de foto. E é claro que é muito importante você olhar o material de outros fotógrafos, principalmente dos grandes fotógrafos, mas é muito importante você saber que quando você vê a foto de um grande fotógrafo, uma foto que é bacana, que é histórica, que é famosa, que as pessoas reconhecem até como um objeto artístico, que aquele cara que fez aquela foto tinha também essas referências que iam além da fotografia. Ele lia, circulava entre artistas, entre poetas, conversava com pessoas comuns, ele tinha uma bagagem de vida que ele conseguia acessar e incluir nos seus trabalhos fotográficos. Não era só um mimetismo de trabalho de outros fotógrafos. E é claro que aqui eu falei de um projeto fotográfico que é uma coisa pessoal, de um projeto pessoal, mas você pode usar isso de outras formas. Por exemplo, eu fui fazer uma foto para um jornal e eu tô aqui usando exemplos meus, não é para me gabar não, sabe? É porque são histórias que eu consigo contar com certeza, como que elas aconteceram e quais foram as referências e como aquilo foi composto, ok? Então, uma vez eu fui fazer uma foto que era de um senhor que ele tinha uma loja que vendia roupas para cavalheiros em Curitiba. Tinha terno, chapéu, sapato, tudo que um cavalheiro precisa para sair vestido bem de lá. E eu fui fazer um retrato dele no provador da loja, que não é um provador desses como você vê em lojas de departamento de hoje em dia. Era uma sala ampla com uma parede interna com uma madeira escura, um espelho grande, cabides nas paredes, sofá de veludo, desses negócios bacanas que a gente só vê em filme antigo. E ele estava de frente para o espelho e eu fiquei nas costas, mas mais pro lado,
para fazer uma foto do reflexo no espelho e mostrar aquele ambiente, que até o título dessa foto foi O Último Cavalheiro de Curitiba. E o cenário ali era perfeito para isso. Então na foto ele está ajeitando o chapéu e no lado esquerdo da imagem, na parede do lado do espelho, tem uma foto do presidente Kennedy. E eu decidi por manter o retrato do Kennedy no quadro da foto, tive até que me espremer para conseguir fazer isso, porque ele foi o primeiro presidente americano a não usar chapéu. Porque ele era muito vaidoso com seu cabelo e a partir daí os homens americanos passaram também a não usar chapéu. Porque ele era muito popular, as pessoas gostavam muito dele e acabaram tendo essa referência de estilo. E isso depois se espalhou pelo mundo e acabou com a era de homens usando chapéu. Então essa foto ficou parecendo uma foto antiga, tirada lá na década de 60, mas tem esse embate escondido entre o moderno e o clássico. Entre a modernidade que o Kennedy ajudou a instituir no cenário da época, e que depois cresceu através da dança, da música, de movimentos políticos e sociais, enfim, tudo isso, e a finesse do senhor usando um traje completo, com terno e chapéu. E esse é o tipo de referência a que eu me refiro quando eu digo as coisas além da fotografia. Então leiam, vão ao teatro, vejam uma orquestra, procurem saber a história das coisas, observem ao seu redor, porque com o tempo vocês começam a usar isso como lastro para sua fotografia e para a própria forma de contar suas histórias. Porque como a minha avó já dizia, quem não lê não aprende a escrever, e usando aqui um jargão já bem manjado, fotografar, no final das contas, é escrever com luz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Mandem aí seu recado dizendo o que acharam e também dicas de temas para os próximos episódios. E eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até mais. Tchau.